Aburu, Aborê, meu Colofé, meu Mutumbá, meu Mucuyu, meu Aurei, meu Saravá, minha bênção a todos. Hoje o nosso canal Africanizando mais uma vez está aqui com a nossa sócia de carteirinha, Ialorixá e Iapetebi, Monique de Oiá. Boa noite, Mutumbá a todos, Boru. Feliz de estar aqui de volta. É um prazer sempre ver essa casa, esse perfume maravilhoso, esse axé de Inhaçã, esses ventos de bênção nesse recinto. E a gente falou, a senhora teve com a sua presença magnífica no nosso programa Africanizando na nossa rádio, né? Já participou do projeto Papo de Mulher, que por sinal está um sucesso aí, sempre com uma fala das mulheres do candomblé, levando uma palavra de empoderamento, de força, de direitos femininos, e que está sendo de muita importância para o nosso canal, mas por aqui a senhora não passou. Verdade. E hoje eu falei assim, vamos chegar aí pelo pé, para falar um pouquinho, né? Claro que a gente vai falar alguns assuntos que falamos no programa, mas não ficou registrado, não ficou gravado, e a gente precisa de ter algumas falas que precisa registrar para que não é fundamento, né? A gente não trabalha aqui com fundamento, mas muitas das vezes uma fala nossa muda a vida de muitas pessoas, e a senhora, com a sua experiência de mãe, biologicamente falando, de Ialorixá, de Iapetebi, de uma mulher empoderada, óbvio que sempre vai se ter conteúdos para que as pessoas possam aproveitar sobre isso. E aí eu gostaria de a gente começar a falar, a princípio, lá da Monique, quando começou, antes de virar Iá, né? Vamos falar daquela senhora maravilhosa, depois, enfim. Bem, eu vou tentar resumir o máximo, né? Da outra vez eu falei que se hoje eu sou tudo que eu sou, é graças à Dona Sete, né? Que foi ela que me botou nesse mundo, porque eu vim de uma família evangélica e não tinha nenhum contato, nada a não ser, né, o cristianismo. E aí, né, como eu falei, né, faltava lá 15 dias mais ou menos para me fazer 15 anos, eu era bem novinha. Essa senhora tomou minha cabeça, daí por diante começou uma trajetória. Macumbal. Da minha vida, e foi indo, fui iniciada por Oiá, e aí começou a minha trajetória, né, o candomblé, que eu já entrei para uma casa de candomblé mesmo. E aí a senhora se iniciou Com quem eu iniciei? Ângela Ibrahim, foi família de Beato Luísa, mas eu não permaneci, né? Sofri uma iniciação mesmo. nova também, ainda se descobrindo com as coisas. Eu continuei na religião, só que eu mudei de nação, né? Não me adaptei muito e na minha época era muito rígido de verdade, né? Não, nova também, né, Iá? Outros atributos de adolescente e tal, e a responsabilidade talvez muito acima, a gente talvez não estaria. Eu fiquei um tempinho, sim, lá, mas não foi assim um grande período não, foi pouca coisa. E daí eu já fui para a parte de Queto mesmo e saí do jeito. Não tenho nada contra, gosto muito do jeito, mas não foi uma coisa que se adaptei muito, entendeu? Aí tomou suas obrigações. Sim, tomei minhas obrigações todas, graças a Deus. A última, que foi meu 21, tomei com o Pai Márcio Macita, né? Todo mundo conhece. Hoje eu me encontro na casa do Pai Queiro, na Chicaluna. Ainda não tomei a Xelá, mas já entreguei meu coração e meu olho. Estou lá, agora firme e forte. Eu saio de lá com o Nico me levar. Isso é importante porque a gente realmente temos ainda, independente da parte espiritual, a sensibilidade de se sentir bem. Não que eu costumo falar, que não existe uma casa ruim, um zelador ruim. Na maioria das vezes eu escuto os mínimos relatos das pessoas que não ficaram em alguns axés, né, anteriores, de gratidão, de coisas muito valiosas, mas a gente precisa entender que nossa vida é feita de ciclos.
E aí se tem algumas horas que realmente a chave muda, enfim, a gente precisa seguir, né? Continuar a nossa trajetória. E aí, tomou 6, 7 anos, a gente já conversou sobre isso, a senhora foge pra caramba, mas vira e mexe e a bota alguém pra cair lá no pé e se vira. Verdade. E que não adianta querer correr, porque... Semana passada eu tirei uma Iemanjá, tirei uma Iaú, e 3 anos no Mochum, mas é aquilo, né? Eu fico só lá no meu cantinho e eles que trazem pra mim que eu vou afligida mesmo, não está me procurando nada dessas coisas não. Sim, mas é aquilo, né? A gente tem algumas visões até que parecidas, porque eu acho que o sagrado ele faz isso, né? Primeiro ele escolhe pessoas que na maioria das vezes nunca quis e nem está afim. E aí tu aprende a amar o sagrado por conta das respostas que a gente vem obtendo na nossa vida, né? E depois executa dentro daquela finalidade que realmente se proponha a seguir. Não que as pessoas que tocam candomblé fazem barcos com mais frequência, que também talvez possa estar no ciclo dele e na vida espiritual dele, a necessidade dele produzir e procriar mais filhos do que outros que talvez, né, não tem essa necessidade, né? E aí a senhora faz lá quando aparece, né, alguma necessidade para que a senhora possa exercer como Ialorixá, mas também a senhora também gosta também da religião, né? Porque a gente está sempre vendo, não em todos os candomblés, mas de alguns amigos bem próximos, a senhora está sempre ajudando e prestigiando. Isso é mesmo Gosto muito, eu tenho um grande amor ao orixá, minha vida é orixá, tudo que eu sou é orixá. Né? Como falei, iniciei na religião muito nova. Então, assim, todas as minhas referências são levadas ao culto mesmo. E, assim, é uma coisa que eu já até brinco, né? Porque as pessoas às vezes falam, o Nick está sempre na macumba. Mas, assim, por exemplo, tem gente que se sente muito feliz num pagode, tem gente que se sente muito feliz, sei lá, na casa de um amigo, não que eu não me sinta feliz. Mas, assim, a minha maior felicidade é estar junto do sagrado. Quando eu estou com o sagrado, quando eu vejo um orixá na sala, quando eu estou em uma função, sabe, parece que eu estou em outro mundo, porque eu me desligo totalmente, ali para mim não existe dor, não existe problema, não existe insatisfação, cansaço. Ali é tudo para ver o sagrado feliz. E diga aqui de passagem que a senhora não está falando somente da parte de sala, né? A senhora também, coisa, se né? precisar da senhora para ajudar em outras situações, eu tenho certeza que a senhora estaria com uma satisfação pela pessoa que a senhora mostra, né, para a gente, né? Pelo amor realmente, por estar. É muito bom quando a gente faz as coisas com satisfação, né? Não é somente pela bebida, comida ou pelo movimento, mas sim por estar lá e se sentir bem, de querer ser útil, né? Mostrar essa gratidão, seria? Gratidão sim, porque, como eu disse, né? Eu tenho minha mãe carnal que é viva, meu pai já se foi, mas assim, a minha maior mãe mesmo, né? Algumas pessoas podem estranhar isso, que é o maior amor, né, na terra, as pessoas sempre falam que é a mãe, né? Mas assim, a minha maior mãe mesmo foi olhar, porque uma menina, adolescente, foi lá a aflição. Vivi em macumba, morei em barracão, então assim, tudo que eu aprendi foi ali mesmo dentro do candomblé, com a religião, com o meu orixá, puxando minha orelha, me ensinando um caminho, ensinando outro. Então assim, eu acho que na verdade, assim, a minha maior essência mesmo é o candomblé. Quando a gente fala de um EBE bem estruturado, ele também se preocupa com a criação e educação. Não somente, né, a nossa mãe, nosso pai espiritual, mas também as pessoas que o cercam, pela orientação dos orixás, está sempre dando uma palavra
de direcionamento, de orientação, de obediência. Né? Quando a gente fala obedecer os mais velhos e os nossos orixás, pô, já é uma grande cartilha para aqueles que sabem ler, né? Nenhum pingo, a finalidade de você ter mais coisas assertivas na vida do que os próprios tropeços que a gente mesmo cria para as nossas vidas, né? E eu venho falando já há alguns dias, inclusive, já tá pronto, a gente está só aguardando os trâmites finais de um livro infantil que eu e a nossa historiadora Cláudia Vitalino fizemos e deve ser lançado agora em maio ou junho pela editora Mira. E foi uma das coisas, foi um dos maiores presentes que o Oxum me deu. E a editora, né, por acreditar no trabalho, que você fala de criança, é muito fácil você falar de rabudo, falar de sem rabo, falar de uma opção de coisa, mas quando você fala em criança, você tem que voltar lá atrás, né, se incorporar espiritualmente uma criança para você ter uma fala certa para aquilo que você está escrevendo e tentando. E nisso foi muito legal, que a gente fez uma história muito boa, assim, de duas crianças brincando no quintal, e de repente veio o Oxalá e está ali com eles e vendo que eram crianças curiosas e inteligentes, fez um convite de conhecer o mundo mágico dos orixás, onde eles passaram no portal da espiritualidade e conheceram cada um orixá. A primeira visão que eles tiveram de Exu era Exu brincalhão, brincando. Então já tiraram aquela imagem demoníaca, né? E assim conheceram todas as divindades passando o seu conhecimento, mas o trato com Oxalá foi que tudo aquilo que eles aprendessem eles trouxessem para o mundo real. E é muito de interessar isso, porque volto a falar que, infelizmente, ainda as pessoas querem muito título, achando que é o mais importante, de Babalorixá e Arorixá. No Candomblé tem várias funções, né? Vários cargos, depois mas só que todo mundo só pensei em Arorixá e Babalorixá. Todos importantes. Muitos, porque um é velho, um depende do outro, né? Senão não funciona. Todos são importantes com aquele posto, tem uma coisa ligada à outra. Então, se eu não tiver tudo organizado para eu finalizar, não finaliza. Então, a gente precisa dar importância e valor a todos, desde o Abian ao Iaô, até os irmãos dedicados que estão ali se dedicando. E um desses cargos, eu não me lembro o nome, é justamente um que eu nunca vi, pelo menos, desse tempo que eu tenho de santo. Dentro de casa a gente não é ninguém. Não lembro o nome, mas eu prometo que no próximo vídeo eu vou falar que eu tenho esse. É justamente aquela IA que fica responsável pelas crianças do Edém enquanto os pais estão em função. Ou num jogo, ou numa função lá dentro, ou ajudando no ebó, no muril, fazendo um sacrifício. As crianças ficam ali naquele ambiente com aquela IA, onde que não só ela fala de educação familiar, de heberto familiar, biologicamente falando, mas também fala do comportamento dentro de uma casa de santo, fala dos orixás, né? É uma célula que todas as outras religiões têm, se a senhora parar para analisar. Principalmente nessa igreja. E a nossa tem também, só que não é exercida. Então esse livro é justamente para a gente voltar a trazer a criança para a religião, que a criança é o futuro da nossa religião. Maravilhoso. Eu, assim, tem algumas pessoas que falam, né, assim, algumas lucas pequenas falam, o Candomblé vai acabar, tal. A gente fala de certas coisas que acontecem aí,
estou aqui para julgar ninguém, mas assim, eu vejo uma grande esperança nas crianças, sabe? De pegar essas crianças, ensinar, direcionar elas para que o nosso candomblé continue, que o nosso candomblé tenha assim, a hierarquia, porque é uma coisa que vem de muito antes da gente, a gente tem que permanecer e manter, e entre outras coisas. Então, e hoje em dia também vê que as crianças são mais interessadas, né? Sim, as crianças elas estão mais interessadas, mas também os pais hoje eles estão se preocupando também em não só educar a educação familiar biológica, mas também se preocupando em adentrar, porque antigamente os próprios pais não deixavam porque eram muito pequenos. E aí se tem aquela necessidade de, uma dúvida, né, de amanhã se vai seguir ou se não vai. Então se nós viemos de uma família, de uma região de ancestralidade, possa ser que ela não seja uma pessoa voltada ao sagrado. Primeiro a gente tem que aprender a diferenciar, a gente ser do santo e ser do sagrado. Verdade. Acho que o Urubela, ele sabe quem são as pessoas. Não adianta eu querer botar uma pessoa que não tem dom, não tem capricho, não tem interesse para ser uma Yalorixá, porque vai ser uma Yalorixá frustrada. Até porque a Yalorixá tem que ter o famoso tombo, que os outros acham que é só glamour, mas não é, é dedicação, né? É fazer as coisas com amor, com responsabilidade. E outros são do santo, que estão ali, comungam daquela energia, fazem suas oferendas, seus ebós e tal, mas que lá dentro do eu dele, ele não quer comprometimento, mamãe. É a famosa frase que existe por aí, né? O candomblé é para todos, mas nem todos são para o candomblé. Sim, é justamente sobre isso, santo e sagrado. E por conta disso, vem algumas filosofias e ideias minhas, que não é uma coisa pessoal, e pelo outro lado não quero que leve como uma verdade absoluta, mas se a gente parar para analisar, hoje o próprio candomblé, por conta dessa fala que nós acabamos de dizer sobre santo e sagrado, eu vejo muitas pessoas que se iniciam esperando uma coisa que não é mágica, e quando ela cai numa realidade, ela deixa os embaixo tudo para lá e larga, e joga fora, e despacha, porque não era para ser. Então, eu acredito que um ebó bem feito vale mais do que uma iniciação para aqueles que não têm a necessidade de iniciar. Concordo O que você plenamente. acha? Não, concordo plenamente. Inclusive, assim, eu acho que até uma edição também, assim, moderna, podemos dizer. Porque, assim, se eu vejo... A maioria das pessoas quando chegam, assim, já chega com aquela ilusão, tipo, vê muita sala, né? A sala realmente é muito bonita, mas para chegar na sala tem muito trabalho, muita dedicação, muitas noites acordadas. Então, quando a pessoa chega com essa ilusão de, eu quero fazer santo, eu quero ser iniciada, até mesmo quando ela tem uma necessidade de ser iniciada, eu até falo, não, você realmente vai ter que ser iniciado em algum momento. Mas aí, vamos deixar na mão do orixá, no momento certo não vai acontecer. Mas hoje em dia tem, assim, não é um pré-julgamento, mas tem muita gente dentro do candomblé que tudo tem que fazer santo, tem que fazer santo, tem que fazer santo, aí não dá certo, entendeu? Não, e é o que eu estou te falando, não? Eu tenho as minhas opiniões que eu não previno ninguém que faça que seja. Mas a gente apura, a gente tenta analisar que tem algumas coisas que realmente saem fora de um contexto. Tem muita coisa que um bom guri, alimentar um guri, já dá um excelente caminho. A gente precisa entender que o candomblé foi criado aqui, teve adaptações, mas uma vez que você fala que vem de religião de matriz africana, no mínimo, você tem que tentar buscar alguma coisa voltado às matrizes. Né? Então, eu acho que hoje essas visões de alguns pais é baseado nisso. Hoje a gente tem a internet, a gente tem várias outras fontes legais e seguras para se apurar algumas coisas,
porém ainda com várias pesquisas, porque são coisas que muitas das vezes ainda não chegam meio que empenada, mas tem muita coisa aí que é legal. Inclusive você não só fazer que seus filhos se tratem espiritualmente quando pequeno, assim como é nas tradições tradicionais, que lá eles são iniciados pequenos, até para ter um direcionamento, para ter o teu ori em dia, junto com os seus orixás tutores, para te dar um bom caminho, para te fazer ter boas escolhas. Então eu acho que hoje as coisas estão um pouco mais voltadas para que os pais levem as crianças e explicam um pouco mais. Inclusive, quero deixar aqui um meu abraço. Eu esqueci o nome da Iá, ela é de Dan. O meu telefone não está aqui. Ela é coordenadora do projeto Crianças de Axé. Ah, tá, eu conheço esse projeto. Eu fiz um documentário, um vídeo e botei no canal, vocês assistem. É óbvio que é teatral, é cultural, mas engraçado que o cultural, a maioria é iniciada. Muito bom, né? Das crianças, sabe? Então eu fiquei feliz de ver aquilo e feliz em divulgar esse trabalho, porque funciona assim. Sabe por quê, Iá? Isso eu posso falar, porque eu tenho certeza que algumas pessoas vão concordar, de alguns despreparos de alguns sacerdotes. Mas por quê? Também tem uma explicação. Você não tem tempo para aprender. É novinho, tem que saber isso. Só quando tomar 7 anos. Quando você toma 7 anos, você fica mais 7, 15 para aprender alguma coisa? Ou vai fazer jogo e ebó, alavanteiro? Na minha época era assim, perguntar se não estava no tempo de saber. Nunca tinha uma explicação, sempre não é o momento, não é a hora, se não é para você. Mas o conhecimento ele não ocupa espaço. Eu acho que se você vem de uma fala e fala assim, você vai aprender isso, você precisa aprender isso, você precisa aprender isso, porém, isso aqui que o senhor vai fazer quando completar seus 7 anos. Ou então, o papai estando perto. Que também não é vergonha, que já acontecia lá atrás, grandes zeladoras tirar Iaô antes de receber seus 7 anos no chão. Porém, o pai estava lá e sempre deu certo, foi tudo perfeito e até hoje são pessoas que deixaram legado e tem nome, então eles não estão nome. Então não é feio. Eles que quebraram um tabu, corajosos, parabéns, e outros não. Outros não conseguiram quebrar, ficaram naquela de o quê? E infelizmente isso atrapalhou. Então hoje, quando a senhora fala das crianças, eu posso até além um pouquinho. Eu estou vendo hoje muito Iaô bem para frente. Bem para frente numa parte positiva, que é aquele que se aprofunda, que estuda, que apura, que ele faz um apanhado para que o dia, diferente de alguns que estão querendo passar com a carroça na frente do boi, né, mamãe? É uma coisa de cada vez, né? Senão não fica legal. Hoje em dia também tem muita facilidade, bem mais fácil do que antes, né? Antigamente, com a profissão, nem internet tinha. Sim, não. Então, assim, hoje em dia as pessoas se falam mais, as pessoas são mais abertas, hoje tanta coisa. Todo mundo vai aqui e fala um pouquinho, não tem mais aquele negócio, isso aqui é só um segredo, isso aqui só por negócio. Mas eu vejo de uma outra forma, não somente a internet. Eu vejo esses novos sacerdotes de 30, 20, com a cabeça um pouco mais aberta e ensinar. Também. Porque hoje você pergunta só a diferença. Seu filho, eu tenho certeza que te perguntar,
Ele vai se abaixar e falar, pô, mãe, pá. Aí vai falar assim, não, isso é assim, assim, assado, papapá, mas isso não é alçada para tu agora não, tá? Mas eu vou te orientar mais detalhadamente depois para você guardar, que um dia tu vai precisar disso. Ponto. E se entrar numa de ficar de mimimi por trás, eu vou lá e vou te mascarar, hein? Eu não aceito gracinha, é outra parada. Então, esses iaôs que estão realmente aí dedicados, foi porque também, talvez possa ser o princípio de ter visto ou ouvido alguma coisa na internet e perguntar ao pai, e o pai, para não deixar ele aprender uma besteira, explicar a real para que ele possa agregar aquilo. Então, eu acho que é por aí, porque eu estou vendo aí muita garotada aí, alguns sérios, sabe, alguns do tombo, né? Querendo dizer, aquele que pô, mete a mão, tira uma puxada e pô, pergunta se pode adiantar isso, se pode fazer aquilo, se, como é que faz. É a sede do saber. Até porque candomblé é uma faculdade, né? Que nunca termina. Que não é só para fazer uma bomba, grandes costureiros, grandes culinários se despertaram no candomblé por conta de funções internas e enfim. Então, claro que hoje a modernidade, graças ao Logomai, avançou, todo mundo trabalha, muitos arrumam uma desculpa, mas não quer arrumar um jeito de ir para as funções, sair de lá às 5 horas da manhã para ir trabalhar às 6h30, como eu cansei de fazer, mas ainda acho que se tiver força de vontade, é ali que se aprende. O melhor aprendizado mesmo é dentro da sua casa de sopa, do seu médico, seu babão de chá. E fazendo, né, mamãe? Fazendo. É só sentado lá no cantinho. Porque conhecimento é para todo mundo. Você compra a apostila que você vai ter, sabe? O conhecimento é de montão, mas a sabedoria é outra história, né? Porque o candomblé, ele tem uns percalços no meio da escrita. E é ali que, se tu não tiver a humildade de ligar para o mais velho para perguntar, ou se você não souber dançar aquela música, você fica perdido. Nessa colocação aí que você colocou sobre o mais velho, o que acontece? Tem uma coisa também que eu fico olhando, isso aí já é comigo mesmo. Por exemplo, tem gente que eu vejo muitas pessoas chegando e falando, porque aconteceu isso, que foi não sei o que errado, foi aquilo errado. Mas assim, eu acho que também as pessoas, tipo, lavalorixás e alorixás deveriam ser um pouquinho mais humildes. Porque a gente do candomblé, ou o que seja, nunca sabe tudo. Então, assim, se eu sei até a página 5 e eu preciso ir até a página 8, eu tenho uma família de salto, eu tenho meu mais velho, eu tenho meu tio, eu tenho meu irmão, meu pai, para tirar uma dúvida e para tentar fazer, né, o melhor possível. Não chegar e aleatoriamente sair fazendo qualquer coisa. Simplesmente porque não tem a autoridade de chegar ali e, peraí, posso somar aqui, o que você pode me informar sobre isso? Assim também já eu acho que dá um sentido o melhor. ego, né? O ego ele tá acabando com muitas coisas. Está acabando com muitas coisas. Porque eu não sou tão velho, né, mãe? Mas eu via como é que funcionava. E ninguém andava falando por aí que a Yamonique foi na casa pegar uma folha comigo. Eu não tenho vergonha de dizer, não tenho vergonha de várias vezes eu ligar para São Luís do Molu, que nem da minha família de santo era, mas era um cara que me tinha muito amor a mim e respeito, principalmente pelo que eu sou. De falar, pô papai, estou precisando dessa folha aí. E depois de 30 anos de amizade, né? Certo? Está esclerosado, né? Eu já te dei isso. Pô, me deu nada, me dá logo aí, pô, para de graça. Pô, não me deu não. E algumas vezes ele também me ligou, muito mais velho do que eu, para falar algumas coisas. Aí eu falava, né? O senhor está esclerosado. Eu tenho isso daí, mas foi tu que me deu. Ah, para, garoto, me dá logo isso aí, que eu estou ocupado aqui, eu estou fazendo um negócio. Então, não só ele, como várias outras pessoas que eu
eu tive essa condição de ter a humildade em sentar para perguntar e aprender. Só que muitos acham isso uma vergonha. E por conta disso, eu vejo que hoje tem muita gente que é poliglota do candomblé, doutorado, bate nos peitos, aponta pra caramba, procura erros e defeitos dos outros, mas que no fundo, se parar para olhar para trás, tem sempre alguém que sabe um pouquinho mais. Porque não acaba. Todo dia tem uma fala, todo dia tem um documento que se mostra, todo dia tem uma informação. Nem todo Iaô, independente de ser do mesmo orixá, é a mesma coisa. Porque aí vem aqueles ditados antigos, né? Cada cabeça uma sentença, não é receita de bolo. Mamãe, eu já escuto esse negócio de receita de bolo há muito tempo, mas não muda nunca. Porque todo mundo quer fazer, a fórmula é essa, não é? Cada pessoa... mas aprendi assim, pô, legal, bem, sempre deu sorte. Até porque eu fui iniciado com o vídeo de 2 gomos, pô. E não adianta aí quem é que tem 30 anos falar que foi de 4, pô, aqui não é que eu vou discordar não. E não sei se já existia aqui ou se era de fácil acesso. Mas a maioria. E sempre deu certo. A gente não está desvalidando o que foi passado. O que eu estou tentando dizer é que hoje você pode acrescentar uma coisa que você hoje tem acesso. Por que não, né? Que vai te trazer uma situação um pouco mais ampla e melhor para aquilo que você está buscando. Só que, infelizmente, tem cabeças e cabeças. Né? Então, eu particularmente, quando eu falei isso, eu me preocupava, teve um abá, chegou para mim e falou assim, não se preocupe não. Não se preocupe não, que as coisas, assim como a senhora falou aí. Eu estou vendo um grande avanço e outra, por faz pelos seus. Pega a sua pequena, explica ela, as crianças do teu bebê, as crianças dos seus amigos que te dão essa oportunidade de aproximação, explica a eles. E eles passam para outros e para outros, e aí vai crescendo. E aí é o livro. E aí é o livro. É o livro. Porque se a gente não passar para as crianças a informação, infelizmente, quando ele escutar na escolinha, porque o fulano é diabo, ele, em vez de dar uma resposta educativa e explicativa, ele vai vir chorando para casa e falando, pô, o cara lá chamou bem o fulano de diabo. Minha filha, por que não falou para ele que ele não é um diabo, ele é um ancestral da tua família, ou que veio de uma ancestralidade para que pudesse nos ajudar? Tinha que falar isso para ele. Os esclarecimentos, eles têm como abrir a boca e falar. Ah, que o Ogum é diabo. Não, o Ogum não é diabo, não. Ogum? Não, Senhor do Ferro. Inclusive, a casa lá que meu pai administra é do Ogum, é desse orixá. E sabe o que aconteceu lá? Na época da Covid, ninguém pegou Covid, muito menos morreu. E meu pai toda segunda-feira ia a pé, de Oswaldo Cruz a Marechal, para Arrear de Guru, botar o joelho no chão para pedir o Baloé de saúde para todos. Não era para minha casa, não. E a senhora pode falar aqui para maninha, do nosso candomblé aqui, próximo do Axé Azawane, que ela também fez de fazer tapete de deburu aqui na rua, de estourar em 10, 15, 20 quilos de milho. Minha família também ninguém teve, graças a Deus. Aqui pegaram-se depois de todos vacinados. Mas foi aquele negocinho leve, mas os orixás. Os orixás. Mas não que na casa das pessoas que tiveram, não teve isso. Teve fé, teve sim, fizeram, que é uma coisa normal da vida. A gente adoecer e
chegar uma hora de uma passagem. Mas a gente também temos as nossas energias e forças para tentar buscar. Veja bem, Ogum já te dá o caminho, já te dá as ferramentas e o material. A senhora vai ficar sentada esperando o Ogum fazer a casa para a senhora? Então, cada um faz aquilo que acha que deve fazer. Minha necessidade naquela época, que não é que não tinha ônibus, ninguém queria pegar por causa da Covid. Uber quase não via. Quando eu não via de bicicleta, eu via a pé. Mas eu estava toda segunda aqui falando com o Chico com o Balões. Eu não fiquei prisioneira da segurança, não. Toda segunda. Claro que eu, vi e tal, mas eu vivi normal, assim, normal entre aspas. Eu não fiquei com aquela paranoia de, ai meu Deus, não sei o que nem as pessoas ficaram, não. E assim, na verdade, para mim, pelo menos, né, o meu pensamento, veio essa doença para poder mostrar a humanidade, que ninguém é melhor do que ninguém, né, porque eu sou do candomblé, sou muito cristianismo e tal, mas eu acho que são poucas pessoas que aprenderam. Boa noite, aqui quem vos fala é Yamunique de Oiá, passando para dar um recadinho para todas as mulheres neste mês das mulheres, independente de você ser candomblessista ou não, independente da sua raça, cor ou religião. Bem, como Yaoxum nos ensina, Yaoxum é a dona do amor próprio. Então, eu venho pedir às mulheres que tenham amor próprio, né, que elas tenham amor por si próprias, sabe? Que qualquer lugar que diminua a sua pessoa é um lugar que não lhe cabe. Nós somos livres para ir e vir, para fazer aquilo que o nosso coração mandar, sabe? Temos que se olhar no espelho e como Oxum se olha no Abebé e ver que nós somos poderosas, nós podemos ser empoderadas, nós podemos ter o nosso lugar no mundo como já estamos tendo, né? E vamos expandir isso, vamos ter mais lugares femininos, vamos lutar por si próprio, vamos se unir, né? Vamos fazer com que as mulheres sejam, né, o centro da vida, porque a mulher, de uma certa forma, é o centro da vida, né? A grande mãe, né? O grande útero que gera o ser humano. Araniboe, agoia, yabalé, a cara, araniboe, ago, oiabalé. E assim como a labalaba, assim como as borboletas vão e vêm num bom jardim, então vamos ir e vir por essa vida, espalhando amor, paz, dignidade e colocando o nosso lugar no mundo de mulher, o nosso lugar de grande mãe. Axé, Mutumbá, Iboru,